Marie Curie. As 6 experiências que mudaram o mundo. O rádio de Marie Curie. Minha viagem começa em um trem com destino a Paris, a cidade para a qual Marie viajou em outubro de 1891. Ela deixava para trás a Polônia e sua antiga vida. Desde a infância, ela tinha um desejo incontrolável de estudar ciências, mas na Polônia não era permitido que as mulheres fossem à universidade. Determinada, Marie economizou por 8 anos para ir a Paris, a terra da liberdade, onde as portas das universidades estariam abertas para ela. E esse dia chegou. Uma preciosa sensação de liberdade. Marie chegou à França na época em que Paris era a cidade da inovação. Ela estava deslocada, era mulher, estrangeira, num mundo de homens. Aqui na Sorbonne ela estudou ciências. Ela foi uma entre as poucas mulheres. Nos 2 anos seguintes, ela trabalhou muito mesmo. Ela era estrangeira e era uma mulher cercada por pessoas que falavam francês. Eu acho que na sala de aula ela deve ter sido tratada cordialmente pelos jovens franceses, mas na rua é que ela era tratada de forma diferente. E Marie, tendo pouco dinheiro, passava praticamente a pão com manteiga. De vez em quando, ela conseguia um ovo, cerejas quando colhia e também rabanetes. Vou levar esse. Aqui está. Uma vez ela desmaiou. Ela desmaiou em uma palestra e perguntaram o que tem comido. E a pressionaram tanto que souberam que por 3 dias só comera rabanetes. Obrigado. Estava tão centrada na oportunidade de ser uma estudante. E isso era tão importante para ela que, na minha opinião, a pobreza não tinha importância. Mais tarde, ela descreveu este período como uma fase em que sentiu uma sensação preciosa de liberdade. A fome pelo conhecimento deu resultados. E Marie se formou na Sorbonne com altas notas. Ela planejava voltar à Polônia e se tornar uma professora de ciências. Mas isto nunca aconteceu, porque na primavera ela se apaixonou. Uma química especial. Em uma reunião da comunidade polonesa, ela foi apresentada a Pierre Curie. Era a primeira vez que ela o via. Ficou muito interessada, atraída por ele, que era uma pessoa calma, tímida e introspectiva. E rapidamente, eles criaram um forte relacionamento. Antes de conhecer Marie, Pierre tinha desistido de um amor. Ele era um cientista promissor e o romance iria interferir em seu trabalho. Eu conheci a neta de Marie, Hélène Langevin Joliot. Ela descreveu a impressão que sua avó teve de Pierre. Eu acho que provavelmente 2 ou 3 dias após o primeiro encontro, Pierre estava convencido de que queria casar-se com ela. Certo, certo. Apesar do fato de que, quando ele era jovem, ter escrito que mulheres inteligentes são raras. É verdade? E ele encontrou uma, encontrou uma. Pierre implorou para que Marie ficasse em Paris e se casasse com ele. Depois de 1 ano de persuasão, ela cedeu. E logo embarcariam juntos em uma vida científica. Uma estranha radiação. Enquanto os Curies desfrutavam da vida de casados, os cientistas pensavam sobre o significado da matéria. Eles achavam que as substâncias puras, conhecidas como elementos, apenas produziam um tipo de energia. Por séculos a ideia tinha sido esta: você só pode tirar energia de um elemento se combiná-lo com outro elemento. Em uma reação química, isto aqui é uma tira de magnésio, um elemento. Eu o coloco na chama e vejam só, temos o magnésio combinado com o oxigênio do ar, dando-nos toda essa energia, todo este calor e luz. Mas esta ideia ainda vai mudar.
O mundo está para conhecer um novo tipo de energia descoberta pelo cientista Henri Becquerel. Eis o que Henri Becquerel descobriu em 1896. Ele pegou uma chapa fotográfica, colocou-a em um grosso papel preto, embrulhou a chapa, usou um pouco de uma substância fosforescente contendo urânio, colocou-a em cima do papel preto, deixou-a por algumas horas, retirou a substância fosforescente, enrolou a chapa, revelou a foto e descobriu naquela chapa uma silhueta dessa substância, uma silhueta de grande intensidade, alguma coisa que deve estar naquela substância fosforescente é capaz de atravessar o papel e atingir a chapa. Becquerel mostrou que o urânio emitia um novo tipo de energia. Ninguém sabia o que era aquilo. Na época da descoberta de Becquerel, Marie Curie procurava uma tese para o doutorado. Ela ficou intrigada pelo achado surpreendente de Becquerel e queria saber se outras substâncias provocariam essa estranha radiação como o urânio. Escolher este assunto como tese foi a decisão mais importante de sua vida. Ela sabia que a radiação de Becquerel utilizava o ar como condutor de eletricidade. Então ela usou um instrumento, uma versão primitiva do meu contador Geiger, para detectar esta atividade elétrica. Ela testou centenas de substâncias diferentes. Em alguns meses surge uma importante revelação. Uma substância retirada das minas, parecida com carvão, chamada diuraninita, produziu mais energia que o urânio. Marie ficou intrigada. Ela sabia que a uraninita era basicamente feita de substâncias muito conhecidas que não produziam energia alguma. A partir disso, ela concluiu que havia algum outro elemento na uraninita, algum elemento importante e desconhecido, que estava produzindo essa enorme quantidade de energia. Agora, Marie estava à caça de um elemento desconhecido, que emitia uma estranha radiação parecida com o urânio de Becquerel. A matéria dos sonhos. Estes são os diários de laboratório de Marie Curie. Olhe este. Você pode ver onde os ácidos corroeram a capa. Talvez tenha sido onde ela colocou seu dedão. E aqui temos, dia 19 de abril, ela percebeu que estava na pista de um novo elemento e achou que iria encontrá-lo em apenas 100 gramas de uraninita. E ela detalhou cada movimento que fez. Com este punhado de carvão, Marie penetrou no desconhecido. Pierre uniu-se à esposa em sua busca de um novo elemento. Esse foi o início de uma parceria científica. Eles compartilhavam uma grande paixão pela ciência e ficavam empolgados com ela. E foi assim que começou. Cada coisa que trazia era muito valiosa. Pierre era uma pessoa mais alegre que Marie. Ela teve uma infância muito triste e ela passava um ar de seriedade. E eu acho que Pierre impulsionava de uma forma importante. Eles começaram com muito otimismo com apenas 100 gramas de uraninita. Foi o primeiro passo por uma longa estrada. Em breve, estariam trabalhando com toneladas desse material. Eu fui perguntar a uma especialista o que Marie Curie fez com a uraninita. A doutora Alessandra Cordrelli é química na Universidade de Cambridge. Então, o que devemos fazer? Eu tenho 50 sacos de uraninita. E como Madame Curie fez, eu queria procurar um novo elemento. Parece tudo certo. O elemento de Marie estava escondido em algum lugar da uraninita, misturado a muitas outras coisas, como uma agulha num palheiro gigante. O que você quer fazer é separar os elementos que estão lá e voltar a sua atenção para a quantidade de elemento ativo. Isolar o elemento ativo. Exatamente. Isso mesmo, isolar o elemento ativo.
O que vamos fazer? Nós vamos colocar nossas 100 gramas aqui. Agora vamos atacar com um ácido, que será o primeiro passo na separação. Então, aqui eu coloco cuidadosamente, porque é um material muito ativo. Continuo colocando, certo? Vê todas essas bolhas? Isso significa que o ácido está reagindo com algo na uraninita e está corroendo alguns dos componentes e está deixando outros. Ela estava testando vários tipos de ácido para ver qual deles iria corroer os componentes indesejáveis. Para Sim, ficar com um com o material que sobrasse. bom, exatamente. Certo. Mas às vezes isso funciona, às vezes não. Então, ele parou de borbulhar e iremos para lá onde temos um filtro montado. Temos de colocar isto no filtro. Certo. E isolar o sólido, certo? E você vê como o líquido é claro e tudo que é escuro é o sólido que não foi atacado pelos ácidos. Agora, Marie separou alguma coisa, mas ela tinha de investigar onde estava o elemento. Estaria no líquido ou no sólido? Então, realmente separamos alguma coisa. Primeiro, vamos ver o líquido. Sem atividade. Então, tudo isso que não contém atividade pode ser dispensado. O sólido mostra uma atividade fantástica. O elemento mágico está aqui. Mas o problema é que você tem um elemento mágico e toneladas de coisas inúteis. Então, Marie Curie tinha de repetir a separação sucessivamente. Com cada ácido, Marie removia os componentes indesejáveis em sua uraninita e estava a um passo de encontrar seu elemento. O fatigante trabalho estava apenas começando e ela nem imaginava as dificuldades que iria enfrentar. Madame Curie escreveu que neste local ela viveu um dos dias mais felizes de sua vida. Trouxe toneladas de uraninita com cheiro de podre, mexeu tudo com 10 toneladas de outras misturas e adicionou ácidos tóxicos. Sim, o dia mais feliz que tiveram e que felizmente durou por anos. Ela trabalhava por muitas e muitas horas. E o que é realmente surpreendente é que ela estava grávida durante este período e teve uma filha em meio a tudo isso. E trabalhando excessivamente no carvão e na fuligem. E sem cuidado algum, porque na época não existia prevenção. Os perigos não eram cogitados. Então isso foi difícil, mas também era muito excitante. Marie passou 4 anos procurando seu novo elemento, mas nem imaginava que era uma das mais perigosas substâncias do mundo. 6 de junho de 1898. 150 vezes mais ativo que o urânio. 27 de junho de 1898. 300 vezes mais ativo que o urânio. 11 de novembro de 1898. 900 vezes mais ativo que o urânio. 28 de março de 1901. Pierre, nós conseguimos! Finalmente, a misteriosa substância de Marie existia oficialmente. A análise química confirmou que ela tinha um novo elemento. À noite, ela e Pierre retornaram ao laboratório para se deliciarem enquanto o líquido brilhava na escuridão. De mãos dadas, eles ficaram petrificados pela luminosidade das garrafas e dançavam em volta delas como se fossem luzes mágicas. Eles batizaram sua substância mágica de rádio. 50 toneladas de água, 6 toneladas de produtos químicos, 1 tonelada de uraninita, produziram 6 gramas de rádio. O suficiente para mudar o mundo. O rádio de Marie demonstrou que um elemento, uma substância pura, libera energia espontaneamente.
Isto foi uma prova inequívoca da radioatividade. Isto não foi apenas mais um elemento. Este foi um elemento que era radioativo. E esta foi uma palavra que ela e Pierre inventaram. Radioativo. Quer dizer que estava liberando energia. Provocar uma tempestade. O rádio atingiu a imaginação da comunidade científica. E a história dos Curie atingiu a imaginação da imprensa. Em 1903, eles ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta da radioatividade e tornaram-se instantaneamente muito famosos na França. E eram perseguidos pela imprensa, foram excessivamente importunados pela imprensa. Iam para casa à noite e eles estavam esperando para entrevistá-los. Entrevistaram a filha deles, de 4 anos na época. Queriam entrevistar o gato. As novidades sobre o rádio agitaram o mundo. Ele foi considerado uma droga maravilhosa. Os Curie eram massacrados pela empolgação do mundo com a sua descoberta. Os Curie fizeram algumas coisas maravilhosamente malucas. Uma vez, Pierre Curie colocou uma amostra do material radioativo em seu braço e o manteve lá por 10 horas. Quando removeu, ele viu que tinha deixado uma marca vermelha de queimadura e resolveu fazer um diário sobre o processo desta marca vermelha. Por volta do 10º dia, ele notou que a marca estava mais irritada e no 20º dia, ele descreveu com empolgação o fluxo de pus e a exata formação de montanhas de cascas de pus. Empolgação natural, pois era óbvio que o material radioativo destrói os tecidos vivos. Então, possivelmente, destruiria as células cancerígenas. De qualquer forma, por volta do 40º dia, a pele estava bem melhor. No 52º dia, desapareceu quase tudo, exceto esta pequena mancha cinzenta, que Pierre orgulhosamente declara ser sinal de um ferimento mais profundo. Um corpo sem alma. Numa tarde, logo depois das 2 horas, mas não era uma tarde como hoje, estava chovendo, parecia monção. Pierre abriu seu guarda-chuva e se aproximava da Rua Dauphine. Assim que pôs o pé na rua, surgiu uma grande carroça puxada por um cavalo. O condutor da carroça vê um bonde se aproximando na Quai de Conti. Pierre foi atropelado pela carroça. Ele se agarrou no cavalo. O cavalo girou com ele. O condutor tentou manobrar para que as rodas da frente não pegassem o corpo de Pierre Curie, mas a roda traseira passou direto sobre sua cabeça. Foi uma coisa verdadeiramente incrível. O choque foi terrível. E eu diria que Marie nunca mais foi a mesma. E o problema para ela era se convencer, era se convencer a continuar vivendo. E ela escreveu algo como: meu Pierre, quantas vezes você disse que se você não me tivesse, você poderia trabalhar. Mas você não seria nada além de um corpo sem alma. E como eu encontrarei esta alma, uma vez que a minha partiu com você? Acredite, foi uma terrível mudança na vida de Marie. Depois da morte de Pierre, Marie cuidava das filhas Eve e Irene. Dificilmente ela reconstruiria sua vida. Mas 4 anos mais tarde, ela foi atingida por um grande tumulto. Ela se inscreveu para ser a primeira mulher na Academia das Ciências, o instituto que tinha grande poder e influência na vida científica, recusou a sua entrada. Então, ela se enredou em um escândalo sexual que chocou a França. Ela foi acusada de ter um caso com um colega cientista, Paul Langevin, um homem casado e o melhor amigo de seu falecido marido. Em meio a essa loucura, o comitê do Prêmio Nobel concedeu outro prêmio a Marie.
Mas eles pediram a ela que não o recebesse para evitar uma situação embaraçosa. Eu creio que isto a levou a um dos seus momentos mais corajosos, porque ela escreveu dizendo: eu acredito que o prêmio Nobel está sendo dado pelo meu trabalho como cientista e que minha vida particular não é relevante. E eu vou aceitar o prêmio. E ela foi a Estocolmo e recebeu o prêmio. Conhecimento perigoso. Pondo de lado a vida pessoal de Marie Curie, seu trabalho dominou o pensamento científico. O rádio estava transformando a ciência. E além da descoberta do rádio, a radioatividade poderia então ser estudada. E além disso, tínhamos como entender a estrutura da matéria e a estrutura do átomo. Os cientistas mostraram que havia uma enorme quantidade de energia presa dentro do átomo. Energia essa que poderia ser utilizada como combustível para matar células cancerígenas e para destruir cidades inteiras. Marie viveu para testemunhar as implicações de seu trabalho e sua vida terminou em um misto de alegria e tristeza. Ela mostrou uma determinação e uma coragem sobre-humana até o final, mas foi, às vezes, dominada pela coisa que ela criou. 32 anos depois que Marie Curie descobriu o rádio, foi vítima de sua própria descoberta. Morreu do que era então uma misteriosa doença no sangue, provavelmente leucemia.